Gálatas capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Nós estamos falando sobre a liberdade cristã. Paulo aos Gálatas está trabalhando este assunto. Paulo está falando sobre, indo de encontro aos ensinamentos dos falsos profetas, aos ensinamentos dos falsos mestres, que estão querendo trazer novamente para aquele povo a escravidão da lei. E ele está falando sobre liberdade. Mas que liberdade é essa? Que tipo de liberdade é a liberdade que pregamos? E ele, nesses 3 versículos, ele faz um resumo. Em primeiro lugar, é uma liberdade de consciência. Este é o primeiro ponto. De acordo com o Evangelho, todo homem é escravo da consciência pela culpa até encontrar a Cristo. Só recebe, segundo o Evangelho, o homem só é liberto da escravidão da culpa depois que encontra o Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto é da consciência. Paulo, quando vai falar sobre a liberdade, ele fala sobre a liberdade da escravidão da lei. No versículo 13 ele começa dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Este é o significado de ser cristão. O significado de ser cristão é viver a liberdade, ser livre. A imagem popular do cristianismo não é essa. Foi difundido no nosso meio e para a sociedade que o cristianismo é uma servidão. Paulo está falando que fomos chamados para ser livres, e muitos interpretam de maneira errada o cristianismo como uma servidão. Mas o cristianismo não é uma escravidão. O cristianismo é liberdade. O cristianismo é um relacionamento da graça para a liberdade, para sermos livres. Vivemos esta liberdade. E quais são as implicações da liberdade cristã? A liberdade cristã da lei significa que nós não precisamos mais cumprir a lei para ganharmos o favor de Deus. Esta é a liberdade. Nós não precisamos cumprir regras para ter o favor, para alcançar algo de Deus. Nós não precisamos mais seguir esta linha, seguir este sacrifício. Cristo nos liberta desta obrigação e fala que nós temos o favor de Deus agora pela graça, pela obra do Senhor Jesus. Paulo, quando está falando sobre a liberdade, ensinando sobre a liberdade, ele percebe, ou provavelmente ele percebeu, que as pessoas começaram a interpretar errado a liberdade cristã. Podiam pensar o seguinte: já que eu não preciso cumprir a lei, já que Cristo já fez tudo, então eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, está tudo na conta de Cristo. Aqueles que defendiam a lei, talvez temiam por isso, talvez temiam por este pensamento. Poderiam dizer para Paulo: Paulo, quando você fala que não precisa cumprir a lei para ter o favor de Deus, do ser humano, nós
podemos achar que podemos fazer qualquer coisa e que está tudo na conta do Senhor Jesus. Quando ele chega neste versículo, que ele fala, vocês foram chamados para a liberdade, ele continua dizendo, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. A carne aqui significa a natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. A liberdade cristã é liberdade do pecado, não liberdade para pecar. Nós hoje temos condições, pelo Espírito Santo, de vencer a obra da carne, vencer o pecado. Jesus nos chamou para esta liberdade. Nós não somos mais escravos da lei e escravos e dominados pelo pecado. Nós temos condições de vencer, porque Jesus nos deu essa liberdade e o Espírito Santo está conosco. João capítulo 8, versículo 34 diz, todos os que cometem pecado é escravo do pecado. Por isso a preocupação de Paulo em dizer, não useis a liberdade cristã para dar ocasião à carne. Porque quando você der ocasião à carne e você começar a pecar, você está se colocando debaixo de uma escravidão. Você está voltando a ser escravo. Hoje nós temos muitos escravos dos desejos, com a desculpa ou em nome da liberdade que há em Cristo. Nós vemos muitos cristãos sendo escravos dos seus próprios desejos e dizendo que fazem isso porque são livres. Na realidade são escravos do próprio desejo. Porque a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade diferente desta. As pessoas vão para os dois extremos. Como eu disse, muitos consideram o cristianismo não como uma liberdade, mas sim como uma prisão. Prisão de dogmas, prisão de costumes, prisão de consciência, prisão teórica, prisão espiritual. E não é interpretação errada. Jesus nos chamou para a liberdade. Alguns, para querer refutar esses pensamentos ou esses equívocos de interpretações, começam a ter atitudes em nome da liberdade, dando ocasião à carne, e diz, eu sou livre, eu estou livre para fazer isso, eu estou livre para ter essa atitude, e contrapartida, na realidade, ele está sendo escravo dos seus próprios desejos, está sendo escravo da sua própria concupiscência, e está achando que está livre. A liberdade cristã é diferente. Antes de satisfazer a nossa carne, nós a sacrificamos. No versículo 24 do mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai dizer, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A nossa liberdade não nos faz dar ocasião à carne, mas nós temos condições, por sermos livres, de sacrificarmos a nossa carne, os nossos desejos, por amor a Deus. Nós rejeitamos a nossa natureza inferior para nos governar. Este é o poder que o Espírito Santo nos dá, porque a nossa natureza caída quer nos governar, os nossos desejos querem nos governar, quer dominar a nossa vida. Nós temos poder para rejeitar, porque somos livres. Nós temos autoridade para dizer não. Eu não vou fazer, eu não vou praticar, eu não vou seguir, porque eu sou livre. Eu não sou escravo do meu desejo, não sou escravo do pecado. Aleluia. O Espírito Santo produz fruto em nossas vidas, culminando com o domínio próprio. No mesmo capítulo, no versículo 22 e 23, Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós temos condições de ter o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo está conosco. Ele nos fez livre para seguir esses frutos, para ter esse fruto, para produzir esses frutos. A liberdade cristã não é motivo, não nos dá ocasião, não nos dá liberdade para pecar. Antes, ela nos dá condições para rejeitar o pecado e para santificar diante do nosso Deus. Liberdade cristã também não é liberdade para explorar o meu próximo. É isso que Paulo está dizendo no próximo versículo. No final do versículo 13, ele diz: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Versículo 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Liberdade cristã não é para fazer a minha vontade, sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Nós aprendemos no cristianismo, nós aprendemos na comunidade cristã, dentro da igreja, a amar, respeitar e a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. A nossa fé cristã é uma fé de devoção aos nossos irmãos, há uma fé de serviço aos nossos irmãos. Nós não estamos aqui para querer usurpar, para querer se aproveitar dos nossos irmãos. Muito pelo contrário, a nossa liberdade diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade é para chegarmos diante de Deus sem medo, com uma consciência livre. Não é para explorar o próximo sem amor. Através do amor, através dessa liberdade, nós nos tornamos servos uns dos outros. Nós oramos uns pelos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós amamos, nós choramos juntos, sorrimos juntos. Jesus nos convida a ter esse tipo de relacionamento com os irmãos em Cristo. Nós precisamos resgatar todos os dias este conselho, esta palavra, que nós devemos amar um ao outro como a nós mesmos, e nós estamos aqui para servir um ao outro. A liberdade cristã é serviço, não é egoísmo. Nós adoramos a Deus e servimos os irmãos. Quando eu paro para estudar a palavra do Senhor, quando eu paro para me preparar, quando eu venho para a casa do Senhor e eu paro diante da igreja e me coloco à disposição de Deus para me usar, eu estou aqui servindo quem? Aos irmãos. Quando eu começo a me preparar, é para servir os irmãos. Triste é aquele que se prepara, que busca, que estuda, para trazer a glória para si, para se projetar, para dizer que é alguma coisa, enquanto que a proposta da Bíblia é ajudar um ao outro e servir os nossos irmãos, servimos uns aos outros. Somos livres no nosso relacionamento com Deus, porém somos servos uns dos outros. Nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para servir os irmãos, um está aqui para servir o outro. Este é o significado do amor. Se nós amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros. Se servirmos uns aos outros, como diz Paulo, não nos mordemos e nem nos devoramos. Aleluia. Paulo usa essa expressão. Ele fala:
Essa atitude não é para a igreja. Nós não temos que ficar no linguajar que Paulo usa, nos mordendo, nos devorando, machucando um ao outro, ferindo um ao outro, irando um com o outro. Nós temos é que amar um ao outro como nós mesmos. Nós precisamos é servir o nosso irmão. Nós precisamos é nos preocupar com o nosso irmão, orar pelo nosso irmão, ajudar, abraçar o inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós somos cristãos, pequeno Cristo. Nós estamos aqui também para trazer vida um para o outro. Aleluia. Trazer alegria, trazer um abraço. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para condenar. Nós não estamos nessa posição. Nós não estamos aqui para destruir. Nós estamos aqui para abençoar. Estamos para amar, acolher, dar continuidade. Temos que dar continuidade à obra do Senhor Jesus. A liberdade não é para dar ocasião à carne. A liberdade cristã não é para que venhamos machucar o nosso irmão, para que venhamos tratar mal o nosso irmão ou explorar o nosso irmão. É para amar. Somos livres, libertos. Para quê? Eu uso a minha liberdade para ofender o meu irmão? Quantos irmãos já estão na beira do precipício? E aí o que eu faço? Em vez de eu usar a liberdade para resgatar, eu uso a liberdade para empurrar, para cair, para manter no buraco. Se tem alguém que tem autoridade na terra para resgatar alguém da lama, do buraco, a igreja, é você. Aleluia. Se a gente que tem essa autoridade, a gente faz o contrário, a humanidade está perdida. Aleluia. É uma guerra, é uma luta, é uma briga entre os irmãos. É um mordendo o outro, é um devorando o outro. Você vê isso nas redes sociais. Você vê isso em grandes púlpitos, pequenos púlpitos, grandes igrejas, pequenas igrejas, um devorando o outro. E Paulo está falando, se você amasse um ao outro, como a Bíblia fala, você não fazia isso. Eu não concordo, eu não acho que é assim, eu penso assim, eu penso assado. Você pode pensar o que você quiser, você pode concordar ou discordar. A única coisa que você não pode fazer é deixar de amar. A única coisa que você não pode fazer é deixar de seguir a palavra do Senhor. E a lei, o resumo da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Como eu disse, em nome da liberdade, rejeitam tudo que é a lei, tudo que é a vontade do Senhor, e aí começa a trazer a própria vontade e torna-se escravo de si mesmo, em nome da liberdade. Se amarmos uns aos outros, nós devemos cumprir a lei, porque o resumo do mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A segunda tábua dos mandamentos vai falar sobre o nosso relacionamento um com o outro. Você vai ver a primeira tábua dos mandamentos. Você pega lá e lê. Está falando sobre a relação com Deus. E a segunda sobre o relacionamento um com o outro. Quando fala não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso é relacionamento quê? Entre pessoas. Por isso que o resumo é: amarás o teu Deus com toda a tua força,
com todo o teu entendimento. Por quê? A primeira tábua. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A segunda tábua. Qual é o relacionamento do cristão com a lei? Já que a liberdade, eu sou, ao mesmo tempo que eu sou livre da tirania da lei, mas a minha liberdade não me faz ser isento de seguir a lei. Qual é a minha relação com a lei? Primeiro, a nossa aceitação diante de Deus não depende da lei. A nossa aceitação diante de Deus não depende da lei. A nossa aceitação diante de Deus depende da fé no Senhor Jesus Cristo. Porém, quando nós somos aceitos, depois que somos aceitos, nós cumprimos a lei por amor a Deus. Nós não fazemos mais, nós não seguimos regra para ter o favor de Deus, porque não conseguimos. Mas quando Ele nos dá o seu favor, quando Ele nos salva, quando Ele nos faz ser filho dEle, nós seguimos seus mandamentos por amor. Glórias a Deus. E quem é que nos capacita para guardar a lei? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para guardar a lei. Quando você ama um ao outro, você automaticamente está guardando a lei. Porque quando você ama o teu irmão, você não mata, não rouba, não adultera, não comete nada daquilo que está lá como lei. Você faz por amor, porque você ama o teu irmão. Você já não deixa de fazer para ter favor de Deus. Você já não deixa de fazer porque Deus te amou e você tem o amor de Deus no seu coração. Você tem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Quando as pessoas estavam pensando, então não tem que cumprir mais nada, eu posso fazer o que eu quiser, ele fala, tem a lei de Cristo. Mas como é que eu sigo essa lei? Como é que eu consigo cumprir essa lei? Quando você leva a carga uns dos outros, quando você ama o teu irmão, quando você junta com ele para orar, quando você junta com ele para vencer uma batalha, uma luta, quando você o abraça, o ajuda, quando você leva a carga um do outro, você está cumprindo a lei de Cristo. Aleluia! Está vendo a importância de estarmos juntos? Está vendo a importância de amarmos uns aos outros? Está vendo a importância da gente esquecer o que nós aprendemos no secular, o que nós aprendemos que não está na Bíblia em questão do relacionamento humano, e a gente se preocupar com o que a Bíblia diz sobre o relacionamento humano dentro da casa do Senhor. Nós estamos aqui para amar um ao outro, nós estamos aqui para servir um ao outro, nós estamos aqui para servir e dar continuidade e seguir a lei de Cristo, que é levar a carga um dos outros. A nossa liberdade é a paz com Deus e a purificação da nossa consciência através da fé em Jesus. Essa é a nossa liberdade. Quando eu tenho a liberdade cristã, eu tenho paz com Deus. Eu não preciso mais fazer nenhum dogma para encontrar Cristo, para encontrar com Deus. Eu não preciso seguir mais nenhuma lei para ter favor de Deus. Eu tenho paz com Ele. Ele me dá liberdade, eu tenho paz com Deus. Eu tenho purificação da minha consciência na fé de Cristo. Quando eu aceito Jesus, eu tenho esta purificação. Eu não estou mais na tirania da lei. É por isso que eu tenho paz. Mas também não é liberdade para dar ocasião à carne. Não me dá condição para eu pecar. Não me dá liberdade para pecar, mas me dá condição de controlar a minha carne. Aleluia. Não é uma liberdade para eu explorar o meu irmão.
Não é uma liberdade para eu montar em cima, para eu me aproveitar, para eu querer ser melhor. É uma liberdade para eu servir o meu irmão. Você é livre, serve o teu irmão, ama o teu irmão, ajuda o teu irmão, leva a carga dele. Não é uma liberdade para eu ignorar a lei, os princípios bíblicos, mas para eu cumpri-la. Eu tenho condições de cumprir tudo que Deus ordenou, porque eu sou livre e o Espírito Santo habita em nós. Todos que foram libertos por Jesus expressam essa liberdade por três maneiras. Três maneiras nós expressamos esta liberdade quando somos verdadeiramente libertos por Cristo. A primeira maneira, domínio próprio. Quando você é livre, liberto, você tem domínio próprio. Você já não é mais preso à bebida, não é mais preso à droga, você não é mais preso às suas vontades carnais, porque você tem domínio próprio. A segunda expressão de uma liberdade por Cristo era amor e serviço ao próximo. Alguém que é liberto, ele serve o próximo, ele ama, ele ora, ele ajuda, ele abraça. Se está faltando isso na nossa vida, que está faltando liberdade, é porque estamos presos ao nosso egoísmo, estamos presos às nossas vontades e desejos, estamos presos à nossa arrogância. Mas quando você é livre, você ajuda. Quando você é livre, você leva a carga. Quando você é livre, você tem amor e serviço ao próximo. E o terceiro, quem é livre tem a obediência à lei de Deus por amor. Nós não obedecemos a Bíblia, nós não seguimos os princípios bíblicos para dizer que somos alguma coisa ou para vivermos uma aparência. Nós seguimos os princípios bíblicos porque amamos a Deus e somos livres. Você que é livre, você tem autoridade, tem domínio próprio, amar o próximo, amar o teu irmão e seguir os princípios bíblicos. Isso é liberdade cristã. O convite de Cristo é ser livre. Quando você não tem essa liberdade, você tem tudo ao contrário. Você não tem domínio próprio, faz tudo aquilo que a tua carne, o teu corpo e o que o mundo manda. Você não ama o próximo nem serve. É só é só o meu umbigo, é só o que eu penso, é só o que eu acho, e nunca serviço. E não consegue obedecer nada da palavra do Senhor. Tudo é ocasião para discussão, tudo é ocasião para refutar, tudo é ocasião para achar, eu penso assim, eu acho que deve ser assim, eu acho que é assim, é porque falta liberdade. Começa a questionar muito os princípios de Deus, é porque ainda está preso. Começa a questionar muito algumas coisas do cristianismo, da igreja, da vida em comunhão, é porque ainda está preso. Às vezes está preso ao dinheiro, às vezes está preso a alguns desejos carnais, às vezes está preso, tem problemas, teve problema com família, teve problema com os pais, teve problema em casa, é preso a essas coisas, não consegue obedecer, não consegue respeitar, não consegue honrar, não consegue ofertar, não consegue abençoar, não consegue abraçar, falta de liberdade. Agora, quando você tem liberdade, quando você verdadeiramente é livre, toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não usarás então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servei-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Estou te dando um termômetro da sua liberdade. Hoje é a noite da gente rever a nossa liberdade. Entender, será que eu sou livre mesmo? Ou tem algumas coisas que eu não permiti Cristo me libertar? Como é que está a sua consciência diante de Deus? Como é que está o seu amor ao próximo? Somos todos irmãos aqui. Cada um com a sua dificuldade. Cada um com os seus problemas. Cada um com as suas necessidades. Cada um com os seus pensamentos. Cada um com as suas ideias. Mas nós não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui para amar um ao outro. Nós estamos aqui para abraçar e dizer: pode contar comigo, irmão. Eu vou estar orando por você essa noite. Ah, mas eu tenho isso aqui. Eu vou estar orando por você porque você é livre e você precisa dominar isso. Você tem autoridade para dominar. Você tem autoridade para ter o domínio próprio. Eu vou orar por você, eu vou estar junto contigo, porque também eu preciso fazer, porque eu preciso servir, porque eu tenho autonomia e autoridade para servir. Eu fui chamado para isso. Você tem o chamado. Sabe qual é o chamado? Versículo 13: irmãos, foi chamados à liberdade. Perguntar: você tem o chamado? Eu tenho o chamado. Eu fui chamado para ser livre. Eu fui chamado para ser livre. Ah, por que você não faz isso? Por que você não está nessa rodinha com a gente? É porque eu sou livre. Aleluia. Mas por que você não xinga, não bebe, não fuma, não faz? É porque eu sou livre. Eu fui chamado para ser liberto. Eu fui chamado para a liberdade. Por que você vai à igreja? Por que você está lá? Você ajuda, às vezes tira de dentro de casa, ajuda teu irmão, abraça teu irmão, está aí orando, fazendo. Por que você faz isso? É porque eu sou livre. Aleluia. E a liberdade cristã me faz amar um ao outro. Por que você segue esta Bíblia? A Bíblia é um livro tão antigo. Por que você segue esses dogmas, essas leis? Por que você vai lá em Êxodo, lê aquilo e você segue? Por que você fica seguindo os evangelhos? É porque eu sou livre. Quando Deus me deu a liberdade, me deu condições de seguir a palavra do Senhor. Jesus também está te chamando para ser livre. Vem ser livre comigo.